Final de ano e as notícias bombásticas não param de surgir. Eu tenho uma informação muito importante que acaba de sair e eu vou compartilhar com vocês aqui. Final de ano, mas Brasília ainda no caos total. Assuntos relacionados a Moraes, relacionados a Bolsonaro, a Janja agora que acaba de estourar, em relação ao Lula. Gente, você não pode perder os vídeos, as notícias atualizadas que eu vou trazer aqui, notícias de última hora. Muita atenção. Aproveita, antes de soltar os vídeos, esmaga o dedo no like, deixa pelo menos uns 10 mil likes aí pra mim, assim você ajuda na manutenção do canal. Deixe os seus comentários, porque aqui a gente traz a informação e eu gosto muito nos comentários da sua opinião. Vamos ao giro agora, muita atenção, assuntos bombásticos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. É claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo. Não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar, para assassinar. Isso tudo é fantasia. Sabe por quê? Porque bastava simplesmente dizer: não vamos cumprir. Ele não tem força para impor. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Triste notícia. Morre prefeito reeleito do PL. O prefeito de Cabreúva, São Paulo, Antônio Carlos Mangini, morreu na manhã deste domingo 15, aos 58 anos de idade, em decorrência do agravamento de um câncer no pâncreas, diagnosticado em 2021. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Mangini deixa a esposa, Valdirene, e 3 filhos, Gabriela, Matheus e Maria Clara. Em nota oficial, a Prefeitura de Cabreúva manifestou solidariedade à família, amigos e à população da cidade. Que Deus possa confortar a família. Médico de Lula diz que correu o risco de acontecer do pior com o petista. Em entrevista ao Fantástico, Roberto Calil Filho afirmou que a hemorragia cerebral colocou a vida do petista em risco. Foi uma situação bastante crítica com risco real de piora, afirmou Calil ao programa Fantástico, da TV Globo. Uma pessoa de 79 anos passar por uma situação tão grave e ter a recuperação tão rápida como foi a de Lula é no mínimo de se levantar dúvidas. Malafaia levanta a voz e pede a imediata prisão de Moraes. O pastor Silas Malafaia classificou como imoral e ilegal a prisão preventiva do general Walter Braga Neto, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no último sábado. Malafaia afirmou que Moraes deveria ser preso. Segundo ele, uma conversa entre 2 generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco fato concreto. O pastor questionou a materialidade das acusações, argumentando que não há evidências claras de que Braga Neto tentou obstruir as investigações. Abre aspas. Isso é uma vergonha, um abuso de poder do ditador da toga, para promover perseguição política. Fecha aspas. Malafaia também destacou que o inquérito em questão já havia sido concluído há mais de 10 dias, com mais de 30 pessoas indiciadas e o caso levado ao Ministério Público Federal. Abre aspas. Como alguém pode ser preso agora por obstrução de uma investigação que já foi concluída? Isso é um absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário. Fecha aspas. Mas este é o Brasil da atualidade, onde os conceitos jurídicos parecem ser reescritos todos os dias conforme as conveniências, endossados por pares que moldam o sistema ao sabor de interesses próprios. O que resulta é uma enorme insegurança jurídica, e tudo em nome da democracia e da liberdade do cidadão em viver em um país onde os valores se encontram inteiramente invertidos, onde vilões são justamente os que pedem por clareza e defendem o fim das tiranias. Mas o que de mais grave pode resultar disso? A debandada completa dos militares da força
para a reserva. Aqueles que já cumpriram seu tempo de serviço e continuam por mais um período podem solicitar desligamento imediato. Além disso, há os que ainda não estão em posição de reserva, mas podem simplesmente optar por deixar a força e se aventurar na iniciativa privada, seja como motoristas de aplicativo ou apostando no empreendedorismo. Isso porque ninguém acredita mais em uma carreira militar, sabendo que pode perder tudo que apostou na vida de um dia para o outro. Hoje se fala de atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Mas e amanhã? Para continuarem mantendo o poder sob controle, o que mais vão alegar para forçar um militar a seguir com as normas da conveniência? O quê? Que motivo será usado para desqualificar um militar? Ele pode ser condenado a perder tudo o que construiu na vida, acreditando que estava servindo o país, protegendo as fronteiras e se considerando um herói da nação. Tudo pode ser jogado no lixo da noite para o dia. E o que é pior, apenas pelo disse-me-disse. Essa é a primeira vez que se prende um general mesmo da reserva de 4 estrelas e do porte de Braga Neto. Você não acha que essa corda está esticando demais, não, Gerson? Está esticando demais, mas eu vou colocar esse tema em outra perspectiva, Paulo. Você sabe que eu estou falando dos Estados Unidos e, como eu tenho dito, nós temos uma vantagem por morarmos fora, que é a vantagem de estarmos 2 anos à frente na história do Brasil. É como se nós pudéssemos diariamente falar com você da audiência do Mundial Telenotícias, vindo do futuro e vindo hoje e dizer para você: eu já conheço o filme, sei o final desse filme, sei aonde vai chegar. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente olha a eleição de Trump 16, Bolsonaro 18, a derrota de Trump em 20, derrota de Bolsonaro em 22, a invasão do Capitólio em 2021, a invasão da Praça dos Três Poderes ali no 8 de janeiro de 23. Então, todas essas histórias, elas têm uma semelhança que não é fortuita, ela não é ocasional, Paulo. Existe, sim, uma estratégia comum. O roteiro do filme é muito parecido. E por que eu falo para o general Braga Neto e para todos que estão nos ouvindo hoje? Nós teremos que enfrentar um período de bastante turbulência ainda nos próximos 2 anos. Quando eu estive na semana, há 15 dias, lá na Argentina, conversando com os presos políticos que lá se refugiaram, eu disse para eles: vocês sabem que nos Estados Unidos há centenas de pessoas que foram presas por causa da invasão do Capitólio e que foram ludibriadas, fizeram acordos de não persecução ou acordos junto com a promotoria e estão presos e serão soltos, sabe quando? No primeiro dia da administração do presidente Trump. Veja a diferença. Biden foi o presidente de toda a história dos Estados Unidos que mais pessoas indultou e comutou penas em um único dia, de toda a história. Numa operação que remete os brasileiros a mais ou menos o que está sendo feito para acobertar a quadrilha da Lava Jato, desfazendo, com o auxílio de ministros da Suprema Corte, que vão desde o amigo do meu pai, mas até o advogado do presidente Lula, que se encontra dentro do próprio tribunal. E nós temos uma estrutura que foi montada dentro do governo para desfazer a Lava Jato. Veja que o presidente Biden não teve escrúpulo sequer de descondenar ou perdoar o seu próprio filho, que está envolto em um monte de ações de corrupção. Essa submissão ao poder político levou o Brasil a uma sinuca de bico. Por quê? Porque nós temos um grupo que é uma organização criminosa que voltou ao poder. E pior do que isso, nós temos essa presença hoje do Supremo Tribunal Federal com uma legitimidade sendo erodida a cada dia. E eu vou te fazer uma provocação, Paulo. Me diga uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele manda esse delegado lá prender o general Braga Neto. Eu te pergunto, a polícia, esse grupinho de policiais federais teriam a capacidade
de prender uma pessoa da Força Armada ou uma pessoa qualquer, por exemplo, alguém do estado de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo dissesse assim: não vamos cumprir essa ordem, porque entendemos que essa ordem é ilegal. Por que ela ainda é cumprida? Porque existe o mínimo, o resquício de legitimidade. Você veja que aquilo que o Van Hatten fez, de dizer eu não vou depor. Por quê? Porque é errado, eu estou estribado na lei. Ele tomou uma atitude, espero que o presidente da Câmara respalde. Alguns anos atrás, você lembra, você que acompanha a política há mais tempo, você lembra quando o Renan Calheiros simplesmente desconsiderou uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não quis nem tomar conhecimento quando ele era presidente do Senado? Então você veja que é claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo. Não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar, para assassinar. Isso tudo é fantasia. Sabe por quê? Porque bastava simplesmente dizer: não vamos cumprir. Ele não tem força para impor. Não tem força. Agora, por que é que a população, os militares, os congressistas se submetem? Porque ainda existe um resquício de legitimidade. Agora, se esse resquício, esse fio de legitimidade se romper, quem fará cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como correto? A sua interpretação da Constituição. Então você veja que a situação é muito grave, Paulo. Não é só dos militares, é um problema institucional do país. Lula já está dando claros sinais de que 2025 vai ser um dos piores anos para a economia brasileira. As ameaças continuam vindo a todo vapor e os indicadores mostram isso. Bom, a gente já sabia. E o STF? Será que o STF está dando algum sinal de como que vai ser o Brasil em 2025? Se a gente vai voltar a ter um pouquinho de normalidade jurídica, de estabilidade, de direitos restabelecidos, ou se a perseguição vai continuar do mesmo jeito ou vai piorar? Essa pergunta, na verdade, é uma que me causa mais curiosidade do que da questão da economia, porque da economia nós já sabemos. O colapso está sendo aí desenhado desde os primeiros dias de 2023. E o STF, será que vai dar uma melhorada? Será que eles vão dar uma amenizada e vai deixar a oposição trabalhar? Ou eles vão sair prendendo todo mundo e pregando o último prego ali no caixão da nossa democracia? Eu acho que a resposta veio hoje com mais uma decisão do nosso tão iluminado ministro, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Esse aí trabalha, rapaz. Eu nunca vi um ministro trabalhar tanto igual esse aqui. São milhares e milhares de decisões por ano. Eu fico impressionado. Esse cara, ele deve fazer leitura dinâmica do número de decisão que ele toma em um dia. São centenas de decisões por dia. E ele decidiu isso aqui, ó. Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses. Sabe o inquérito das fake news? Aquele, só pra te lembrar rapidão aqui, porque às vezes você não lembra dele, né? É o inquérito que o Dias Toffoli abriu para investigar a revista Cruzoé, quando a Cruzoé soltou a matéria que o Dias Toffoli era, na delação da Odebrecht, o amigo do meu pai. Aí ele decidiu abrir de ofício, ele pegou a caneta, vou abrir o inquérito aqui, ó, uma coisa que já é ilegal e não poderia acontecer. Aí ele, ao invés de passar pelo processo de seleção aleatória pelo sistema da STF, que inclusive a UOL pediu para analisar como é que funciona, e eles negaram sem transparência nenhuma, ele entregou para Alexandre de Moraes, falou: Alexandre de Moraes, é o seguinte, segura esse inquérito aí, todo mundo que irritar a gente, todo mundo que a gente não gostar, soca nesse inquérito aí e vamos foder com a vida dessas pessoas. Desculpa a palavra, mas é isso. Alexandre de Moraes, como bom soldado que é, pegou e se transformou no tão super poderoso detentor da verdade brasileira. Até o Elon Musk tá no inquérito das fake news. Parece brincadeira, né? Até o Elon Musk, eu acho que tá jornalista aí, tá Folha de São Paulo, Glenn Greenwald, todo mundo nesses últimos 6 anos que falou alguma coisa que ele não gostou, essa pessoa foi colocada no inquérito das fake news. Então vamos dar uma lida na matéria. A intenção do novo prazo é apurar a existência do chamado Gabinete do Ódio. Sabe aquele gabinete que o Paulo Pimenta admitiu que o PT está fazendo e que agora está pegando dinheiro da licitação, superfaturamento da licitação, para pagar as agências, para poder ficar divulgando coisas ruins contra seus adversários? É o gabinete, ou os MAVs lá, é o Gabinete do Ódio.
A gente sabe que existe, só que é do PT. Mas ele está ali 6 anos para investigar o gabinete do ódio do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, que tem como objetivo a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas e ameaças a ministro da Corte. Eu lembro de um relatório dele que ele falou assim que a prova de que existe uma coordenação do gabinete do ódio é porque as pessoas seguem umas às outras. Fiquei, gente, olha só que impressionante. Ele está aprendendo como que funciona a rede social, o engajamento orgânico. Que legal! A Polícia Federal já entregou relatórios também dizendo que não encontrou nada de gabinete do ódio, nem de repasse de dinheiro público. Lembrando, isso aí foi uma investigação criada no governo Bolsonaro sobre a alegação de que o governo financiava, tá, fake news e divulgadores nas redes sociais. O governo já não está no governo há 2 anos, então como que ele financia esse povo? E esse povo continua trabalhando, esse povo continua falando as verdades sobre o Lula e continua falando verbalizando a sua indignação sobre o que o STF tem feito com o Brasil. A prorrogação, escreveu Moraes, tem como finalidade finalizar as investigações sobre a comprovação da existência, o financiamento e modus operandi de um chamado gabinete do ódio, que teria operado no governo de Jair Bolsonaro, bem como de todos os seus participantes do inquérito 4781. Junto com a ampliação do prazo, o ministro determinou a oitiva de mais 20 pessoas a fim de complementar a análise das informações obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário e o término das diversas diligências em andamento na Polícia Federal. Criado de ofício pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli, em março de 2019, o inquérito das fake news é constantemente criticado pelos investigados e pelo campo político da direita como um todo. A reclamação geral é de que a investigação seria um golpe no direito à liberdade de expressão. Esse inquérito, em março agora de 2025, vai fazer 6 anos. Esse talvez vai ser o primeiro inquérito da história do Brasil onde uma pessoa nasce durante o inquérito e cresce, chega à idade adulta, é inserida no inquérito de fake news. Assim, ela nasce durante o inquérito. Você está entendendo? Uma criança que nasceu em 2019 hoje já vai para a escola. Né? Ela já sabe escrever, ela nasceu e já sabe escrever inquérito das fake news. Foi nesse momento, em 2019, por que esse inquérito é importante? Foi nesse momento, em 2019, quando o Dias Toffoli criou esse inquérito aí, esse foi o pontapé inicial da ruptura do Estado democrático de direito, do devido processo legal, do sistema acusatório. Foi aí que a perseguição política se tornou modus operandi no Brasil e agora nós estamos nessa situação que o brasileiro sabe que o Brasil não é mais uma democracia. Eu acho que o motivo dele ter prorrogado, eu vou ser sincero, eu estava lendo aqui, eu acho que o motivo dele ter prorrogado, na minha opinião, é porque é um inquérito tão vergonhoso que quando ele for apresentado, ele se tornar público, vai ser tão vexaminoso, tão vergonhoso por não terem, depois de 6 anos, encontrado nada, absolutamente nada, mas destruiu a vida de várias pessoas, várias buscas e apreensão, celulares, laptops, desmonetização, tudo que você puder imaginar, que vai ficar vergonhoso. Então, a única solução que o Alexandre de Moraes tem é prorrogar eternamente esse inquérito, porque não tem como apresentar uma coisa tão mal feita que foi claramente uma perseguição. Se bem que eu acho que ele não importa pra isso mais não. Ser sincero com vocês, eu acho que ele não tá nem aí se as pessoas vão perceber que foi perseguição ou não, né? Viu aí? Só basta olhar pra prisão do Braga Neto e pra tudo que tem acontecido no Brasil. Mas o início de tudo foi aqui. Até os ministros do STF já estão de saco cheio e falam que esse inquérito tem que acabar. Até a esquerda fala que esse inquérito tem que acabar. Até o povo da Globo News. Mas chega lá Alexandre de Moraes, que agora manda, é o presidente do Brasil. Esse cara manda no Brasil. E determina que deve continuar por mais 6 meses. Esse é o Brasil. Presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump faz ameaça ao Brasil. Declaração foi feita nesta segunda-feira. Veja o vídeo. Sobre política internacional, Donald Trump deu uma declaração importante aí nas últimas horas. Ele concedeu aquela que foi a sua primeira entrevista coletiva depois de eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos. E aí ele disse que o Brasil cobra impostos altos demais e que vai dar resposta, que os Estados Unidos, agora no novo governo, vão responder à altura. Vamos ver exatamente o que disse o Donald Trump. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100%, and we charge them nothing for the same
You know, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Vamos lá, Rodrigo Constantino, como analisa, Consta, essa fala? Bom, em primeiro lugar, Abraão, o presidente Trump está certo. O Brasil taxa demais. É um país protecionista e cria reservas de mercado para produtores locais por meio de tarifas absurdas. É um dos países que mais tem tarifa no mundo, fora outras regulações que são tarifas indiretas, para dificultar o acesso do brasileiro, do consumidor brasileiro ao produto final importado. E às vezes é um insumo também para a indústria que chega muito caro. Então, vamos começar pela premissa. O Brasil taxa demais, o presidente Trump está certo. Aí ele vem com essa ameaça de retaliação, né? O economista francês Frédéric Bastiat, ele tinha um texto muito interessante sobre isso, que dizia o seguinte: se ele criava dois países fictícios e dizia, um resolveu taxar, aí o outro, para se vingar ou retaliar, ia lá e taxava também os importados daquele país para o seu. Era como você dar um tiro no próprio pé para atingir o adversário. Do ponto de vista econômico, o Bastiat está coberto de razão. Se o Trump impuser tarifas aos produtos brasileiros, isso vai prejudicar a economia americana, o consumidor americano, e é inflacionário e tudo mais. Tá certo. Só que me parece, eu já fiz esse diagnóstico antes, que o Trump, ele é um pouco protecionista, mas ele não é um mercantilista old fashion. Ele usa a ameaça da tarifa como uma alavanca, um leverage na negociação. E esse tipo de ameaça surte efeito, porque o mercado americano consumidor é o maior do planeta. É 1/4 do PIB do mundo. Então, eu acho que é bom levar a sério a ameaça do presidente americano. Se ele começar a negociar e tentar colocar aumento de tarifa para os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, isso vai afetar bastante nossa economia, nossa balança comercial. Alguns setores vão ficar muito incomodados com isso. Então é aí que vem a pressão para que o Brasil reduza as tarifas de importação dos produtos americanos. E é com isso que o Trump está contando. Eu acho que todo mundo ganha, menos alguns poucos produtores locais privilegiados, subsidiados, protegidos. Todo mundo ganha se a ameaça do Trump for crível e se o governo brasileiro tiver juízo e escutá-la. Olha só, a deputada Bia Kicis já está com a gente aqui também, como anunciado no início, completando aqui a nossa bancada. Deputada, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, que bancada maravilhosa essa, né? Imagina. Ô, deputada, e vou puxar aqui de onde deixou o Consta. Será que isso vai produzir o efeito necessário no governo Lula aqui no Brasil? Será que vai fazer com que, do lado de cá, o Brasil também reveja seus impostos, baixe algumas dessas taxas? Ou não? Pelo menos do que a gente viu até agora, não é do feitio do governo Lula cortar impostos, né? Muito pelo contrário, o governo está caminhando na direção contrária, né? É uma agenda arrecadatória. Será que agora, com essa ameaça do Donald Trump, as coisas podem mudar, deputada? Eu acho muito difícil, porque eu acho que esse governo ele não busca o diálogo, ele não busca a integração, ele busca só o caos, né? Busca encher os bolsos dos amigos do rei, né? do governante aí. Então, eu acho muito difícil que qualquer coisa que seja para melhorar a vida do brasileiro e para dar uma arrumação nesse governo, acho que eles não têm interesse, na verdade, em atender, não. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.